Ontem tinha a turma de bermuda aí, velho. Ah, então, o nível é de camisa aqui, filho. Não é de bermuda, não. Kátia falou que ela é garota propaganda da Smart. Bora, vamos lá. O pessoal foi entrando aí, o pessoal vai participando aí, pedindo, tirando as dúvidas e tal. Vamos aí. Gente, hoje, boa tarde a todos, né? Na verdade, obrigado pela presença aí. Eu acho que hoje o nosso bate-papo ele vai ser mais como fazer, né? Como fazer, como tirar os relatórios, como analisar, os porquês aqui que a gente fica pedindo para a apropriação do pedido, a apropriação da solicitação correta, a apropriação do contrato, e aí o contrato vai resvalar na medição, e aí automaticamente vai falar de faturamento direto. Mas hoje a nossa conversa aqui vai ser bem específica para o custo da obra, para o custo do contrato, para o custo do projeto, num todo, numa análise, né? Bem fácil, bem simples, né? É uma ferramenta que nos ajuda a ter uma visão bem ampla do que está acontecendo, do que vai acontecer, do planejamento futuro da obra, né? É um custo chamado custo por nível, bem fácil, bem intuitivo, muito simples de analisar, e a gente vai bater um papo aqui. Pretendo hoje não ser muito extenso, né? Mas algumas perguntas elas vão surgir, aí quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver, aí eu peço auxílio aí de vocês aí, se alguém levantar a mão ou você dá um sinal aí e a gente vai se falando aí para que nenhuma pessoa saia com dúvida hoje aqui, tá? Eu acho que é o crucial. Está sendo gravado também, né? Para a gente ter um repositório de informações depois aí. O Silas e o Matheus vão dando um suporte aí com as perguntas, com tudo aí também. Boa, não, até dar um toque no Silas agora, que vai resvalar num item que eu já imagino que no finalzinho ali vai pegar um pouco. A gente já tem um processo, aí o planejamento, eu passo o planejamento explica esse processo na qual a gente vai mencionar aí. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Vamos ver. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Boa, Sim. boa. Então, vamos lá, gente. Aqui nós estamos no Ciente, né? Nossa ferramenta aqui, a CRP, que nos ajuda a direcionar todo o nosso projeto. E falando especificamente de custo por nível, né? Eu vou abranger contratos, em alguns tópicos, e pedido de compra e também a solicitação. Por quê? Cara, antes de eu emitir uma solicitação, eu preciso ver onde eu vou apropriar. Onde eu estou vendo que quando eu estou apropriando, eu tenho o valor da verba que eu posso consumir. Então, a gente vai falar de custo por nível aqui, na forma de como tirar ele, né? E aí eu vou voltando para trás, falando de pedido, de contrato e também da solicitação de material. Certo? Solicitação de serviço hoje, deixando claro, a gente ainda não tem esse módulo, né? Ainda está esbarrando em algumas composições ainda, mas juntamente com o setor de planejamento, a gente está conversando de trazer esse tópico aí mais afinco nesse segundo semestre, né? Para sair uma solicitação de serviço, e aí sai um contrato, e aí posteriormente saem as medições, tudo dentro do sistema também. Mas é um processo um pouquinho mais moroso, o Dário sabe bem a complexidade desse item chamado solicitação de serviço. Beleza? Aqui é o Cienge, né? Menu. Todos estão familiarizados com o Cienge, acredito eu. Uns mais, outros menos, mas a nossa ferramenta é o Cienge. Eu tenho até um treinamento aí com a Anne amanhã, né? Para falar de processos de suprimentos para ela também. Seja muito bem-vinda aí, Anne. Eu acho que eu vi você estava, não sei se você continua aí. Oi. Mas, legal. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigada. Amanhã a gente bate um papo aí, a gente explica melhor todo o processo para você. Tá? Então, aqui eu estou explicando aqui, hoje nós vamos ser bem específicos na ferramenta chamada custo por nível. Então, eu entro no menu, suporte à decisão. Aqui o suporte à decisão ele tem alguns tópicos, né? Nós temos o gerencial financeiro, o gerencial de obras, e aí nós temos gerencial de suprimentos, gerencial de empresarial, muitas ferramentas, muitos controles aqui que a gente consegue ter uma visibilidade bem melhor da obra aqui. Hoje nós vamos ir diretamente no gerencial de obras, item chamado custo por nível, né?
A internet ajuda. Custo por nível. Cara, o que é um custo por nível aqui? Aqui eu vou analisar aquilo que está orçado, o orçamento que é saving, e aquilo que está comprometido. E como eu estou comprometendo ele, né? Através de pedido ou de contrato. Aqui não aparece notas fiscais. Aqui aparece o consumo do pedido e o consumo do contrato. Não aparecem as notas fiscais relacionadas àquele pedido ou àquele contrato, tá? E aqui ele está falando só da linha e qual é a evolução financeira naquela apropriação. Então, eu vou abrir aqui um custo por nível de uma obra. Deixa eu ver qual que eu pego aqui. Vamos pegar 3. Cadê o Center Norte? Center Norte. Vamos pegar o Center Norte. Então, aqui, eu selecionei a obra do Center Norte. Aqui eu tenho várias formas de selecionar, tá? Eu posso ir pelo número da obra. Ele vai aparecer. Aqui eu posso flegar. Aqui eu posso colocar o nome da obra. Ele também vai aparecer aqui embaixo também as possibilidades. É a obra 359. Olha, eu não lembro como funciona e como eu peço. Eu entro na lupinha, digito Center Norte, vai aparecer todas as possibilidades de Center Norte. Ou eu não lembro também, eu entro 359, lembro o número, o caminho independe. A resolução é a mesma, certo? Aqui embaixo, nota-se que eu já começo a falar do projeto. As unidades construtivas é o segundo passo, né? Hoje, o que nós temos lá no Center Norte de unidade construtiva? Eu tenho serviços preliminares, execução de tirantes, ensaios, recomposição. Esses 3 itens finais é padrão em todas as contratações, em todos os escopos, em todos os projetos. Equipe técnica, impostos e aditivo. Então, esses 3 aqui são padrão. Os de cima eu coloco conforme o projeto e conforme foi vendido, conforme a execução, conforme a evolução do escopo do projeto. Então, eu posso selecionar um deles aleatoriamente, eu posso selecionar todos, eu posso selecionar diversificado, né? Aqui eu tenho várias possibilidades. Então, eu vou fazer um custo aqui total da obra, incluso também imposto, incluso equipe técnica, incluso também aditivo, que nesse caso ainda não tem aditivo, né? Esse período final, eu sempre coloco ele um ano para frente, então eu coloco ele para 2023. Alguns já vão vir automático, mas um ponto de atenção aqui é sempre eu colocar um período para frente, porque de repente eu tenho pedidos e contratos com parcelas a vencer, eu consigo pegar todo o fluxo financeiro, certo? Esses itens são padrões. Apresentar ordem eu não mexo. Indexador também não. Data de indexador também não. Tem um item que é um divisor de águas para nós nessa análise de custo que nós estamos falando aqui hoje. A seleção por. Aqui está automatizado ainda com data de vencimento e pagamento. Nós estamos trabalhando aqui junto com o Cienge para deixar automatizado a data da emissão. Aí a pergunta primeira eu vou dar uma de Faustão, vou perguntar e vou responder, tá? Por que data de emissão e não data de vencimento? Data de emissão, eu trabalho com as emissões de pedido e de contrato. E por que pedido e contrato, nesse caso aqui? Por quê? Eu faço um pedido hoje e a entrega é futura. Se a entrega é futura, também vai ser futuro a emissão da nota, o faturamento. Mas eu já consigo visualizar aquilo que já foi provisionado, aquilo que já foi consumido dentro do meu sistema. Uma vez que eu coloco data de vencimento, eu estou trabalhando com vencimento e pagamento daquele título. Ou seja, ele já virou nota. A emissão, então, a gente trabalha porque quando já entra um pedido, entra um contrato, já consome daquela verba e não nos dificulta na nossa análise. Eu vou tirar os 2 parâmetros aqui para a gente ver uma evolução e a outra e qual a diferença que dá dentro desse projeto, que para nós hoje é um projeto relativamente pequeno em questão de valor, né? Questão de valor, que os nossos projetos estão com ticket maior, mas, lógico, tem a sua complexidade, tem as suas análises,
que todas as obras, todos os projetos, todos os contratos, eles precisam ter essa gestão, independente do tamanho. A gente precisa ter essa gestão aqui para a gente ter um resultado melhor no final do projeto, né? Então, vou deixar aqui por emissão e depois eu tiro por data de pagamento. Um outro item, esses itens aqui, nivelamento de serviço, eu deixo padrão, BDI, encargos, é padrão, eu não mexo nisso, já está padronizado. Um fator importantíssimo aqui é o apresentar as ordens de compras e contratos apropriados. Vou fazer algumas simulações. Eu vou tirar o primeiro relatório sem flegar, sem apresentar ordens de compra e contratos apropriados. E nós vamos ver as diferenças e os porquês, e no final a gente conclui o que é o real e o que a gente vai trabalhar definitivamente, certo? Nota-se que eu não consigo, que tenho a evolução, né? Vamos colocar aqui, ó, frete de container. Essa linha de frete de container. Vou até abrir um pouquinho mais aqui, para ficar visualmente falando melhor para todos aqui. Eu tenho essa linha dentro da unidade construtiva serviços preliminares, eu tenho canteiro de obra, eu tenho mobilização. O que contempla a minha mobilização? Nesse projeto contempla frete de container e frete do mobiliário. Eu tenho R$ 4.800 disponível para essa linha, nessa verba, na qual eu comprometi ela R$ 4.804,80. E eu tenho um negativo de R$ 4,80. Essa análise é por emissão. Por emissão, ou seja, eu tenho um pedido consumido acima do permitido. R$ 4,80, não vamos aqui também ficar discutindo R$ 4,80, que é insignificante esse valor dentro do projeto e dentro também dos 4.800, né? Então, eu tenho esse parâmetro aqui de avaliação. Aí se surgir uma pergunta, em qual pedido está apropriado, se eu não flegar este item aqui, eu não consigo saber qual contrato está apropriado. Estou fazendo uma outra análise aqui agora, apresentando qual pedido faz parte daquela linha, ou quais pedidos fazem parte, ou qual contrato. Nota-se que modificou um pouco. Na verdade, modificou bastante essa análise aqui, que eu estou informando que eu tenho frete do container, R$ 4.800, e o meu pedido está aqui. A vivência é o fornecedor, o credor está aqui, a data que foi emitido o pedido. Aqui, OC significa ordem de compra, e aí lá no CIENG é mencionado pedido de compra. Eu não sei porque eles não colocam aqui PC, pedido de compra, mas é um erro do CIENG. A gente já fez alguns chamados também para corrigir, né? Mas é no tempo deles. Eu tenho a data, eu tenho o credor, eu tenho o número do pedido, eu tenho o valor total do pedido. Aqui eu já tenho nota fiscal desse pedido e eu tenho o valor apropriado no pedido. Esse fator, eu aloquei R$ 4.800 dentro dos R$ 4.800. Ou seja, essa linha foi consumida total pelo pedido 200588. E eu tenho um saldo desse. Pode falar. Só complementando a leitura aí, né, Elias, é o seguinte: se a gente for lá pesquisar esse pedido, ele é um pedido de 8.100, o total. Desse 8.100, pode pegar lá. Desse 8.100, 4.800, ele está consumindo a verba dessa linha, ou seja, ele consumiu 4.800 dessa linha, e desses 4.800 ele já recebeu 2.400 de nota fiscal. Aqui, ó, o pedido. E o pedido aqui está parcialmente entregue. Que foi os 2.400 que a gente já recebeu. Nós já recebemos o container, e na devolução do container eu tenho um saldo. Então, o pedido é esse daqui. Ó, frete, o container, aqui também está tudo junto.
o frete e o container, ele foi uma linha só de frete, mas ele está alocado também os containers, porque pelo valor a gente já destina isso. O total do pedido geral, 8.100. De nota fiscal já entrou isso. E eu tenho de saldo os 2.400. Desse pedido, tá? Então, não necessariamente esse pedido ele precisa ser atrelado nessa única linha. Eu consigo... Elias, a pergunta é, cara, eu consigo desse pedido atrelar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas? Sim. Nós não temos um limite de atrelação do pedido nas linhas do orçamento, tá? Então, a gente pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, dependendo do escopo e dependendo da sua necessidade. Então, hoje esse pedido ele é 8.100. O que foi consumido dessa linha foi R$ 4.800, sendo que já virou nota 2.400 e eu tenho um saldo de nota desse pedido 2.400. Então, é uma análise bem simples. Gente, por incrível que pareça, parece uma lição de casa fácil, mas esse fácil ele precisa ser feito. Então, por isso que nós estamos aqui, né, para tirar todas as dúvidas. Quem tiver dúvida, por favor, pergunte. Elias, Que é o fórum. Pode tem falar. uma dúvida aqui. Nesse caso é saldo de pedido, mas quando está atrelado ao saldo de contrato, quando ele fica naquele limbo lá, é o mesmo saldo que fica no limbo aqui, né? Então não aparece aqui também, consumido. Não. O limbo, na verdade, Silas, ele é só uma questão financeira, porque o contrato ele vai aparecer aí como consumido já. Exato. Assim como, se até o Elias quiser descer e verificar uma linha, isso. O contrato ele vai aparecer como CTP, contrato de prestação. Já peguei aqui, ó. Tá visível para vocês aí? Dá um zoom um pouquinho mais. Deixa eu... Peraí. Por exemplo, você tem a linha ligações provisórias de canteiro. Isso. Essa linha ela é de 2.350. Dessa linha de 2.350 tem um contrato que é desse DM de Oliveira, Coelho Instalações, deve ser a família Coelho. Exato. E ele tem apropriado nesta linha R$ 1.750. Este contrato é de 5.000 e ele já mediu 1.400. Por isso que ele tem um saldo de contrato de R$ 350. Certo. O limbo lá é outra. O limbo é só, na verdade, ele fica num hiato do processo entre os suprimentos e o financeiro, que eu gerei a medição, mandei para o fornecedor e essa medição ainda não foi atendida por nota fiscal. Exato. É só esse o caso, mas ele é só um hiato entre o financeiro, ele não interfere no controle de verba, porque o contrato vai estar aí, entendeu? Tá. É só nesse fluxo entre o que está atendido, o que está medido e tudo mais. Ele, inclusive, vai aparecer como medido aí. A única coisa que ele não vai ter depois, ele vai estar medido, mas ele ainda não vai estar lá no financeiro. Entendi. Por isso é chamado limbo, entendeu? Ele não é nota e já saiu do contrato. Uhum. Você Aquele não consegue... relatório de saldo de contrato, ele deveria ter uma coluna a mais, escrito lá, medições ainda não atendidas por nota fiscal. Exato. Entendeu? Ele deveria ter isso lá, uma falha do Cienge lá, dele não ter essa informação, que essa informação ela acaba gerando confusão na análise de contrato. Quando a gente for falar especificamente de análise de contrato, gestão contratual com o fornecedor, a gente vai deixar isso bem claro lá. Isso é uma falha do sistema, porque ele gera uma conclusão gerencial errada aquele relatório, entendeu? Por isso que a gente tem esse complemento manual que a gente tem que fazer. É bem ruim, né, pô? E a gente ralou para descobrir esse limbo aí, hein, cara? Então, aqui, desses 2.300, assim como o Dário colocou, desses 2.300, eu apropriei 1.700 dentro do contrato da DM, que foi no dia 19, tem a data, tem o credor, tem o número do contrato, tem o valor do contrato total, eu tenho o valor que eu apropriei nessa linha, que é os 1.750, eu já medi, então os 1.750 menos os 1.400, nessa linha do contrato eu tenho 350 a medir nessa linha no contrato e não no custo por nível. No custo por nível ele já foi consumido 1.750, certo? É que ele traz informações complementares. E ainda nessa linha,
Ele ainda apropriou a obra, ela contratou a mão de obra no contrato da família Coelho, e o material ela contratou separado. Aí o material está ali, Atlanta Materiais de Construção, Atlanta e a CW. E a CW. Então, Exato. essa linha ela tem duas composições. Ela tem a composição de material e ela tem a composição dos pedidos que foram utilizados. Ela tem a composição do serviço, desculpa, que está no contrato, e dos materiais que estão nos pedidos, nas ordens de compra. Então, essa linha ela foi consumida tanto por mão de obra, os 1.400, mais aqueles 50, o 143,14 e mais o 626. Ou seja, ela extrapolou em 211,70 o consumo dessa linha, entendeu? Exatamente. Então, aqui eu tenho pedidos também. Ó, o pedido, eu tenho data do pedido, fornecedor, eu tenho o número dele, o valor do pedido total. Repetindo, a gente colocou R$50 e consumiu R$50. Nessa mesma linha, num outro pedido, a gente colocou 143,14 e consumiu esse mesmo valor. Aqui também, idem. Nota-se que o saldo do pedido para esta linha, ele está zerado. Então, quando eu consumir essa linha total, a minha análise aqui, dentro do contrato, vai estar consumido 1.750 para esta linha. E qual que é a análise que ele faz? Ele junta esses 1.750, mais os 50, mais 143, mais 600 e pouco, e dá esse valor. Então, esse menos esse é o saldo. Certo? O saldo, eu vou falar daqui a pouquinho do saldo. Então, eu estou indo um pouquinho mais lento, para o entendimento ser claro. Em uma linha, eu consigo atrelar um contrato de prestação de serviço e alguns pedidos. Tá? Elias, por que não vários contratos? Porque dificilmente para aquele escopo vão ter vários fornecedores, tem vários empreiteiros fazendo aquele outro escopo. Por exemplo, uma parede. Uma parede é a equipe de civil. Uma equipe de civil faz uma parede. É um exemplo claro aqui. Mas para contemplar a parede, o que eu preciso? De areia, cimento, eu preciso de tela, eu preciso de cal e assim sucessivamente para montar essa parede. Um exemplo claro aqui. Então, eu tenho duas análises aqui já feitas. Certo? Eu tenho uma que eu não coloquei por emissão, uma que eu não coloquei os pedidos e contratos, e uma que eu apresentei os pedidos e contratos. Né? Voltando à análise, aqui, automaticamente, quando eu puxo o custo por nível, ele já vai vir, vou até voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Custo por nível, obra 359. Aqui eu coloco um ano para frente que já está. Nota-se que ele está vindo como padrão, data e vencimento. Eu vou puxar dois relatórios também por data de vencimento. Então, não estou flegando ordem de compras e contratos apropriados. Esse carinha aqui vai mostrar para a gente uma realidade diferente da outra, que no final eu vou mostrar para vocês o porquê e qual o caminho correto. Aqui as análises, 4.480, não vai mudar muito. Vamos ver no final se mudou alguma coisa. Vamos falar de resultado final aqui. Aqui nesse projeto, por data de vencimento, tá? Eu tenho aqui no Save 492.261, consumido 407. Meu saldo é 84. Por data de emissão, certo? Sem flegar ordens de compras e contratos. Pegando a outra análise, a primeira análise que eu fiz, por data de emissão, não flegando contratos e medições e pedidos, vamos fazer esse carinha aqui. 90, 92. Roberto foi ligeiro aqui, né? Roberto e o Danilo já aprenderam bem aqui. 492, eu consumi 407 e eu tenho 84.565,62. Vamos ver se está batendo o valor, 84.465,62. Uma por data de emissão e a outra por data de emissão e data de vencimento. Está batendo na vírgula aqui, né? Vamos ver. Está batendo na vírgula. Então, a gente já tinha auxiliado e já tinha instruído o Leandro, né? E como é feito esse levantamento, quais são as análises e como apropriar. Então, o Leandro foi feito um treinamento com ele aí, até mesmo em obra, e eu também participei de um treinamento online de solicitação, de medição, de contrato,
e, por sinal, ele está indo bem aqui. Então, este é uma análise aqui que está bem apurada, cara. É o mundo real aqui, é o que a gente precisa de análise para ter um custo cada vez mais coerente, mais factível aqui dentro da GPE Construtora. Só para pegar o raciocínio, eu vou pegar também por data de emissão, mas flegando, apresentando contratos e pedidos de compra. Só para a questão do nosso raciocínio ser lógico lá no final. Vamos ver o valor. 84.565,62. Os caras eram lição de casa. Os caras vão pegar minha obra aqui para dar de exemplo, tá na vírgula. Essa é uma obra que, cara, tem toda a análise possível e necessária perfeita aqui, né? Mas se eu pego algum outro projeto que talvez não tenha esse feeling de eu entro no custo por nível para eu solicitar, eu entro no custo por nível, suprimentos entra no custo por nível para soltar o pedido, eu entro no custo por nível para apropriar o contrato, suprimentos também entra para validar, é um trabalho seguido do outro, né? O pessoal de obra encaminha a apropriação, a gente valida essa informação de custo. Eu tenho naquela linha, eu tenho numa linha 8 mil, eu não vou gastar 9, 10, 11, 12, 13 mil. Então, também nós vamos falar no final, o Silas tem um processo aí que já está rodando e a gente precisa azeitar esse processo, né? Chamado estouro de verba, né? Quem vai aprovar, como é mencionado isso, como vai ser levantado, como vai ser tratado internamente na GPL. Então, a análise de custo é muito simples. Cara, é muito simples mesmo a gente fazer isso. Mas a gente precisa do afinco de toda a GPE Construtora, desde de nós, dentro do escritório da obra. Acho que toda a GPE Construtora, todo mundo que está engajado dentro da GPE Construtora, precisa ter esse custo por nível. Eu mexo com um projeto, mas o projeto é pequeno. Cara, por incrível que pareça, é nesses pequenos que o desvio acontece, né? É a mesma coisa que a gente fala, a gente não recebe um protesto de 10 mil, recebe 300, 400, 500. Mas o que tem a ver isso? Cara, eu não fiz o processo, gera um protesto. Então, eu não fiz o processo de análise, aí custo por nível estourou 1.000, que no final dá 10 mil. Dentro de um saving, que o resultado é 50 mil, 10 mil é bem impactante, né? É só um exemplo claro aqui. Então, eu tenho essa ferramenta. Pode falar. Complementando eles, na verdade é o seguinte: quando a gente vai montar o painel, todo mundo que já montou um painel aí sempre sabe a dificuldade que é gerar a verba a contratar, correto? É sempre uma discussão que a gente sempre fala que é onde o engenheiro tem que ter mais, o gestor da obra tem que ter mais análise e gastar mais tempo analisando, é isso. Você vindo gerenciando o custo por nível na mão, por grandes grupos, por unidade construtiva, etc., esse verba a contratar vai ficando cada vez mais claro. Então, a gente vai entendendo como é e etc. Mas, para isso, todo o processo tem que ser feito correto. Então, as apropriações, quando vai fazer a solicitação, tem que vir corretas. As alocações nos contratos têm que ser corretas também. É o que a gente falou até na semana passada. Não adianta eu consumir, eu vou comprar uma areia aqui, um cimento, vou fazer uma concretagem para um item que é adicional, o cliente não aprovou a verba ainda, deixa eu pegar essa verba que está lá na frente aqui que eu não consumi ainda, enquanto o cliente me aprova essa. Matou toda a gestão. Perdeu todo o ferramental para a gente utilizar e fazer a gestão desse controle de custo. Então, fundamental para a gente fazer isso daí. Tem até um outro relatório, que, como o próprio nome diz, ele é mais analítico, ainda chama analítico de apropriações, para a gente, se a gente depois quiser olhar aquele detalhe mais ainda, o custo por nível máximo. Se você quiser olhar com mais detalhe algumas linhas, por que essa linha está estourando? Aí a gente vai lá no analítico de apropriações. Mas fica para uma segunda etapa aí também, porque senão a gente acaba alongando bastante. Mas o custo por nível é para ele ajudar a gente vir gerenciando o verbo a contratar. A partir do momento que lancei a obra, cadastrei o saving, meu custo por nível é igual ao orçamento da obra. Minha verba disponível no custo por nível é igual ao orçamento da obra. E aí, basicamente, o que vai acontecendo é que essa verba vai passando por uma esteira. À medida que eu vou contratando, a minha verba a contratar, ela vira contrato, ela vira pedidos, e esse custo por nível, essa verba a contratar, ela vai virando comprometido, vai virando nota fiscal, até que ela vai caindo lá no fluxo de caixa. Se a gente for ver os relatórios que a gente tira para montar o painel, é exatamente isso. Eu tenho que verificar o custo. É basicamente entender a esteira do custo.
Eu cadastro e gero o orçamento. Eu aloco e gero os contratos. Eu vejo e gero os pedidos. Eu também faço a questão da alocação via pedidos. Depois, isso vira nota fiscal e cai no contas a pagar. Depois que foi pago, ele está lá no fluxo de caixa realizado. É exatamente toda essa esteira que o custo faz, que a gente utiliza o painel para mostrar isso, mas conceitualmente, o painel é para a gente entender em que etapa cada obra está. No primeiro momento que a obra acabou de começar, 100% da verba disponível a contratar. Uma obra que já encerrou, eu só preciso tirar o fluxo de caixa dela. O fluxo de caixa dela está realizado. Então, basicamente, o que a gente faz é uma gestão entre o orçamento cadastrado e o fluxo de caixa final. E nesse meio tempo, a gente tem que fazer gestão e colocar condições de gestão em contorno para a gente manter isso dentro do orçado. É isso. Basicamente, é isso. E para isso tem todo o ferramental. Para que a gente utiliza isso? Porque a gente já cansou de ver que fazer gestão de obra no Excel e só na memória não dá certo. Então, por isso que existe um processo. E lá atrás, a gente também fazia só no Excel. E não dava certo. Porque a gente sempre esquecia de milhares de coisas. E a gente não estoura uma obra 100 mil de uma vez. Você estoura 100 mil em 100 estouros de R$1.000. E se você não vier gerenciando, você não vai lembrar. Então, é o que eu falo. Sempre por trás de um processo, teve uma cagada lá atrás. Então, e esse processo para a gente evitar essa cagada. Então, lições aprendidas. Então, a gente errar diferente e errar barato. Esse é o que a gente sempre fala. E o custo por nível é o principal relatório de gestão de custo nosso. Só que para a gente conseguir, eu tenho que primeiro saber lê-lo, mas ele tem que ser imputado também com as informações corretas. Se eu faço solicitação em linha que não é, se eu faço solicitação em qualquer linha, se eu não aproprio no local correto, eu vou falar, pô, o relatório não funciona. Não. Você coloca informação errada, você vai ter informação errada. Você coloca informação certa, você vai ter informação certa. Não tem segredo nenhum. Exatamente, muito bem colocado. E quando o Dário coloca que a informação tem que nascer certa, é só para vocês entenderem aqui, eu vou até usar esse raciocínio que o Dário colocou agora, e vou voltar no custo por nível aqui para explicar para vocês por que tem que nascer certo. Né? Ah, mas altera a apropriação aí. Eu vou traduzir esse raciocínio aqui agora. Nessa mesma linha de previsória de elétrica, eu fiz esse contrato. Esse contrato aqui, ele é pequeno, tá? R$5.000. De R$5.000, 1.750 está nessa linha. Então, na DM Coelho, olhando para a linha de baixo, que é a hidráulica, eu tenho mais 3.250. Ou seja, em duas linhas, eu matei um contrato. Não é a realidade de muitos contratos aqui. Tem contratos que têm 100 linhas, tem contrato que tem 200 linhas, tem contratos, sem exagero nenhum, que já tiveram 420 linhas. E uma vez que eu aloquei esse contrato dentro do sistema... Oi? É isso mesmo, o contrato teve contrato grande pra caramba, demora 2 dias para lançar. Né, filha da mãe? Você tá rindo, né? Eu não vou te expor, não, fica tranquilo. Não vou te expor, não. Tem 420 linhas, né? E a gente apropria, linha a linha, valida todas essas verbas, faz a porcentagem de material, a porcentagem de mão de obra e deixa o contrato ali, né? E aí, na primeira nota que eu lanço, eu já não consigo movimentar essas verbas destinadas àquele contrato dentro do custo por nível. Por quê? Uma vez que ele virou nota fiscal, ele virou fluxo financeiro. Ou seja, se essa nota já foi pago, eu tenho que entrar no banco, tirar a conciliação bancária, deixar a nota disponível, eu tenho que excluir o lançamento da nota, excluir o pedido de compra ou o contrato, ir lá e alterar e fazer todo o processo de novo correto. Então, em uma linha, em um contrato que tem 420 linhas, no mínimo, ele vai ter dentro desse contrato, só nesse contrato, falando de um contrato só, 50, no mínimo, lançamentos de nota fiscal de material e de serviço. Vamos colocar por aí, chutando baixo, 50. Pô, Elias, eu errei a nota, eu errei a medição 2, eu estou na 48. Cara, eu tenho que tirar 46 medições até chegar na 2? Sim. Eu tenho que chegar na 46 para chegar na 2. Só que chegou na 2, cara, também eu errei a apropriação do contrato, tá errado. Não era provisória de elétrica, era o gerador. Era o gerador. Eu tenho que arrancar os 48 lançamentos, 48 pedidos, 48 notas e corrigir a apropriação do contrato. Então, algumas vezes,
Ah, não, eu mandei a apropriação, mas não era aquela verba. É na outra verba. O retrabalho disso, cara, é gigantesco dentro de uma empresa na qual os colaboradores aqui de suprimentos, cada colaborador tem 2, 3 obras, e aí tem o Denis no financeiro junto com a Paula, e aí eu tenho que parar o financeiro, baixar, aí eu tenho que entrar no faturamento direto, e sem contar, se eu não fizer aquilo naquele momento, nós voltamos no raciocínio do Dário, não fazemos no papel de pão. Corre o risco de tirar nota, fazer a apropriação correta do pedido e esqueceu a nota. Aí eu tenho que fazer o follow-up. Puxa, naquele dia eu não fiz o follow-up. Puxa, eu entro em toda uma agenda na qual é muito simples e muito claro esse entendimento aqui. Por que a gente está falando isso? Cara, no final de tudo, este custo por nível é o nosso verbo a contratar. No painel, a gente vai validar essas informações do verbo a contratar. O que eu faço aqui no verbo a contratar? Eu vou tirar tudo? Não, eu flego o escopo real da obra, posso também flegar equipe técnica e posso também flegar impostos. Se o imposto, eu tenho um pedido de imposto, eu posso flegar aqui. Se eu tenho um contrato, também eu posso. Mas supondo que eu não tenho esses dois aqui, eu vou falar só do escopo. Só do escopo, o meu verbo a contratar, que lógico, o imposto é imposto devido de nota fiscal emitida, e a nossa equipe técnica é aquela que foi destinada para aquele projeto. Agora, o escopo, nota-se que nesse projeto aqui no final, eu já mostro bem claro que de 350 mil a contratar, nós já contratamos 333, eu tenho a contratar 16 mil. 16 mil é muito mais fácil e muito mais claro, no ritmo que está a obra. O Leandro fala assim, 16 mil, falta uma limpeza. Falta o contrato da limpeza. Quando eu não contratei a limpeza ainda, eu estou entrando com a limpeza. Então, a verba contratada é isso. Olha, tem um caixinha, tem isso, tem aquilo, tem algumas despesas que vão entrar ainda, que está muito claro, os 16 mil dentro dos 350. Agora, quando a gente fala do isso aí, Silas, é até importante por seguinte, a gente nessa validação de painéis que a gente está fazendo aí e tudo mais, esse é um indicador importantíssimo, porque assim, se a obra chega, vou citar um exemplo, se a obra chega nessa etapa e fala, olha, eu tenho 50 mil a contratar, e eu puxo no painel, tem 16, o ID da obra, em momento algum, pode estar beirando 100%. Exato. Ou tem algum gato. Não queria falar nada, não, mas é essa análise aí que eu e o Silas estamos fazendo. E essa obra aí não está 100% não, viu? Está beirando 50% mesmo. Não, eu particularmente não sei como estão os painéis, eu estou pegando de uma situação mais hipotética. Né? O objetivo aqui não é nem estressar isso não, mas do ponto de vista de análise, eu sempre faço isso, entendeu? Para olhar, porque são alguns indicadores para a gente ver, etc. Porque, querendo ou não, você tem ali, entre contrato e pedidos, 313 mil, 323 mil, que já está diluído naquelas linhas todas ali. Então, até uma análise que normalmente vale a pena fazer, se fazer sempre é, você gera o custo por nível por unidade construtiva. E analisa por unidade construtiva, que na unidade construtiva, esse mesmo totalizador que ele vai dar, ele também dá na unidade construtiva. Então, exato, você vem fazendo, primeiro, você olha a obra como macro, depois você diminui, olha uma unidade construtiva, olha a outra, e se você tiver aqui no nível da linha para avaliar por que uma determinada linha está com uma variação muito grande, você utiliza o analítico de apropriações, entendeu? Exatamente. Então, outro relatório que vale a pena depois... Fiz o exemplo aqui, Dani, de uma unidade construtiva, A4. Tá. E eu peguei uma obra aleatória, tá? Não foi nada intuitivo, não, viu? Ó, aqui eu tenho disponível 31.680, já consumi 19, e eu tenho nessa unidade construtiva, eu tenho 12.056 a consumir para fechar essa unidade construtiva chamada recomposição do estacionamento. Essa é a análise que o Dário falou. Mas eu posso tirar 2 ao mesmo tempo? Pode tirar 2, pode tirar 3, pode tirar o escopo todo. Aqui você pode fazer aquilo que você bem entender dentro dessa coerência aqui, que seja data de emissão, período um pouco mais alongado, e aí eu consigo ir fazendo essa análise. O interessante seria, o que o Dário falou mesmo, por escopo, né? Hoje eu estou na demolição. Pô, a demolição, o que tem na demolição? A contratar na demolição. Não, está contratado X. Tem economia? Tem economia. A ideia, na verdade, a gente já até conversou também, junto com o Silas, estamos conversando bastante,
a gente ir fechando o centro de custo conforme a evolução dele. Se a gente já contratou, já foi entregue a demolição, não tem o porquê deixar aberto. Se há uma economia, a economia é de demolição, para que num próximo projeto a gente esteja mais assertivo também no item chamado demolição. Isso quer dizer o quê? Se a etapa de demolição passou e tudo mais, lá na frente, tudo que tiver de solicitação de compra e tudo mais, ou pedido ou contrato, não faz sentido isso estar na unidade construtiva de demolição, é isso que ele está dizendo. Exato. Lá não vai entrar mais nada. Então passou, evoluiu, cara, você vai lá, isso a gente consegue flegar no sistema, você vai lá na unidade construtiva e flega ela e não recebe mais. Aí o que ele vai receber depois? Só as notas fiscais e os contratos que já estão lá dentro, ou pedido. Então, você já tem um pedido, ele já está com a verba reservada. Então, e o que é o objetivo, pessoal? A gente vir trabalhando e criando ferramentais e dispositivos para a gente fazer essa gestão do custo cada vez mais afim, para a gente vir travando e deixando essas condições de contorno. Esse é o objetivo. Garantindo o resultado, né? A gente está garantindo o resultado com o andamento da obra. Aí os painéis vão ser cada vez mais consistentes aí com as informações, não que não sejam, né? Mas eu acho que aí a gente vai fechando a obra. No ciclo final é só uma reunião mesmo de fechamento e próxima obra, né? Tem um item que vai criar um pouco mais de talvez mais questionamentos dentro desse custo por nível, estouro de verba, né? Então aqui eu vou pegar esse mesmo exemplo, tá? Foi uma obra aleatória, mais uma vez falando, foi uma obra aleatória. Então eu estou pegando esse mesmo exemplo aqui e vou colocar uma hipótese, tá? Não que isso... Colocando uma hipótese aqui. Eu tenho aqui a revestimento asfáltico. Contratamos a Alfa Bahia, tem um contrato, foi feito dia 20/4, Alfa Bahia, número do contrato, 9.000 o contrato principal, contrato global, valor total, né? O que foi apropriado dentro dos 3.853 foi 3.853,98, ficou negativo 1 centavo, né? E aí esse fornecedor ele vem com um aditivo, sem ter aditivo aprovado junto com o cliente e tal, que é uma outra pauta, né? Estou falando aqui do custo por nível especificamente. E aí vem um e-mail dizendo, não, pode estourar a linha X, porque está autorizado pela direção, pela gerência, está autorizado e a gente vai estourar a linha X porque tenho que mostrar porque o orçamento estava errado, porque o orçamento não foi contemplado, a gente esqueceu, por vários níveis de informação, por vários desencontros de informações também, tá? Como vamos tratar isso internamente para a questão de níveis de alçada de aprovação para estouro de verba dentro do orçamento, dentro da linha, dentro do escopo, dentro do projeto, dentro da unidade construtiva total, né? Que isso também acontece muitas vezes também aqui, da gente fazer essa aprovação, às vezes por WhatsApp, pelo e-mail, e a gente vai perdendo esse valor ao longo do projeto. No final de tudo, a Inês é morta, já é só entregar, porque já foi consumido de formas totalmente erradas de possíveis necessárias. Então, a gente vai falar um pouco agora aqui, que eu até vou passar um pouco a bola para o Silas, junto com o pessoal aí de planejamento, para falar de como vai ser tratado esse estouro de verba. Não, foi um erro, foi isso, foi aquilo. Não estamos tratando isso. Como vai ser tratado o estouro de verba e como vai ser aprovado dentro de tal alçada, de X alçada, esta aprovação de questão de tanto de pedido, tanto de contrato para estouro de verba. Silas, se você quiser relatar aí ou compartilhar algum material que você tem aí, fica à vontade, hein? Beleza. Olha, obrigado, Elias. Boa tarde a todos aí. Bom, cara, esse custo por nível é muito importante para a gestão da obra, né? Então, se eu fosse elencar 3 coisas aí para uma boa gestão, é ter esse custo por nível, que consequentemente é o orçamento, os projetos e cronograma debaixo do braço, né? Então, acho que com esses 3 itens aí a gente consegue fazer uma boa gestão na obra, né? Tá dominando esses 3 pontos. E o custo por nível a gente tem analisado, como o Matheus colocou aí, no painel de resultados, né? Para verificar exatamente o saldo a contratar com o custo por nível, para ver exatamente se está batendo
com o painel, né? Como o Dário também colocou. E até mesmo verificando esses saldos negativos que existem, né? E por que existem esses saldos negativos? Até conversei um pouco aí com o Elias, com o Dário, com a equipe, se daria para a gente colocar uma trava para que não pudesse apropriar itens negativos, né? Mas parece que, eu acho que no CIENG não existe essa possibilidade, só que seria importante, né? Para que a gente pudesse, então, caso viesse a apropriar, isso travasse e a gente não conseguisse fazer o pedido ou o contrato, né? Mas, enfim, bom, por enquanto não existe essa trava, né? Então, Essa trava, se o Elias complementou, essa trava, ela depende da gente trabalhar a nível de insumo. Esse é o problema. A gente lá atrás, a gente deu uma arrancada para fazer isso, a gente está com um projeto aqui, depois a gente divide isso daí também para a gente embrionar e girar aqui, depois a gente faz o rollout para a consultora também, porque o cliente, quando você começa a trabalhar no nível de insumo, ele te abre todo um arsenal de controle. Então ele fala, o cimento, você pode comprar o cimento está cadastrado a R$20, você pode comprar ele no máximo com 10% de variação, fora isso ele não aceita o pedido. Você pode contratar o metro quadrado da alvenaria a no máximo R$30. 33 ele não vai aceitar e tudo mais. Só que nessa macro linha do orçamento, infelizmente, hoje a gente já perguntou isso, podemos até retomar, talvez até um item para a gente retomar junto com a GESCOM, para validar, mas até então ele não tinha nenhum tipo de trava na linha do orçamento. Ele permite, quando a gente faz para o orçamento por composição, e ele permite travar ou no serviço ou nos insumos. É aquele módulo lá de cima do engenharia, que tem lá cadastro de serviço e cadastro de insumo. Naquele módulo lá, ele tem todo um rol de travas. Mas na linha geral do orçamento, não tinha. Talvez possa ser que já tenha, a gente pode se atualizar em relação a ele. Legal. Vamos verificar isso aí, então, né? E até por conta disso também, eu vejo que os suprimentos também têm perguntado por e-mail quando isso está acontecendo, né? Informando a obra que naquela linha de apropriação não existe o saldo e que naquela linha não poderia apropriar tal contrato, né? Então, eu vi que já existe esse movimento dos suprimentos alertando, né, as obras de que naquela linha não pode ser apropriado tal contrato ou tal adicional, né? E que, se for o caso, então, sem um aditivo contratual junto com o cliente, ou se não, aí formalizar que realmente aquela verba disponível não era o suficiente, então fazer um contrato adicional, né? Eu queria falar um pouco sobre esse estouro que vai ter nessa linha, né? Então, por exemplo, pegando ali, imaginando que a gente tem uma verba de R$100 mil de drywall, porém, por um acaso, fizemos o quadro de concorrência, as cotações, e o menor preço que a gente conseguiu não foi de 100, mas foi de 120 mil, com relação ao saving. Então, como é que a gente vai formalizar esses touros de 20 mil? Isso foi até uma coisa que a gente conversou na reunião gerencial agora de segunda-feira. Então, todo esse estouro a gente vai vir trazer na reunião gerencial e na reunião de operações, para que aí sim a gente pudesse fazer uma análise exatamente dessa linha de estouro, tá? E como é que a gente vai apresentar isso daí? A gente criou aqui uma planilha, na verdade, né? Deixa eu até compartilhar a tela, porque está no GP Academy, tá? Deixa eu ver aqui. Então, aqui está no GP Academy, né? Então, está em modelos de arquivo obra, execução, análise de prejuízo. Assim, é um formulário que tem um cabeçalho aqui, simples de preencher, tá? Então, obra, se tiver o número da solicitação, o responsável comercial, o gestor da obra, o data de recebimento da análise, o grupo de serviço, a unidade consultiva, o número do mapa de cotação, se tiver pelos suprimentos ou até pela equipe de obra, o coordenador comercial, agente de obra, o número da revisão do projeto, se for uma coisa de revisão de projeto, tá? Aí existe a tipologia do prejuízo,
Isso eu posso explicar depois, detalhadamente, porque até explicando aqui acho que foi para o Gui, surgiu algumas dúvidas com relação ao que seria uma fatalidade ou uma negligência, então a gente pode estar conversando depois num treinamento específico, e fazer um breve relato, o porquê dessa análise desse prejuízo. Então, por que no exemplo, os 100 mil reais de drywall que a gente tinha no Save, ele foi para 120 mil, foi questão do preço unitário, teve aí uma correção por conta da inflação, sei lá, era chapa branca, mas na verdade era chapa verde que tinha que ser comprado. Enfim, fazer um breve relato se for detectado pela engenharia, pelos suprimentos ou pelo comercial, tá? Normalmente, a engenharia detecta esse problema e o comercial, né, que fez o orçamento, de vez em quando tem esse histórico, né? Ou um fornecedor que ele, na época do fechamento comercial, tem um fornecedor que conseguiu chegar a esse preço, então tentar verificar com o comercial essa análise, né? E no final verificar essa tratativa de reversão. Então, o que pode ser feito, ou às vezes é um quantitativo que a gente pode vender um adicional para o cliente, então a gente vende o adicional para o cliente, então trazer análise do porquê desse estouro e como é que a gente pode fazer com que a gente consiga reverter esse estouro, né? E depois, no final, os valores, os custos desse prejuízo, tá? Só complementando aí, Silas, até reforçando aí também, o objetivo em nenhum momento aí, pessoal, a gente ficar... O que é o objetivo nosso ao final? A gente aumentar a zaga nossa na defesa do custo aí também. Por quê? A natureza do estudo de custo, ele tem várias origens ali também, mas via de regra, ele nasce de ou alguma questão de levantamento, que a gente, e tudo mais, passou, que está ali, ou é alguma coisa de preço unitário, então, eu orcei a 100, agora está 120, 130, que a gente pode tentar reverter junto a outros fornecedores, etc. Aí os suprimentos ajudam bastante. Ou, eventualmente, a gente está, de fato, com uma coisa que o cliente está pedindo e lá atrás não foi vendido. Isso é bem comum. É muito comum, na verdade. Quem contrata uma forma e tudo mais, etc. Então, a gente, de fato, reestruturar esse filtro aí também, a gente vai ter uma defesa do nosso custo mais estruturada, para a gente trabalhar em todas as áreas aí, antes da gente, de fato, assumir alguma coisa dentro de casa, a gente, de fato, ter isso passado, que realmente não conseguimos estruturar os suprimentos, não conseguimos trabalhar ali via o comercial, e só depois disso, de fato, a gente vai assumir e ainda tem opções de reverter isso, de tentar trabalhar isso em outros adicionais que a gente vai trabalhar com o cliente e assim por diante. Né, Silas? É isso aí. Assim, isso por quê também, né? É porque, às vezes, a gente está, principalmente o pessoal da obra, né? Eles têm fechado algum estouro de um preço unitário, enfim, de um levantamento, e depois, lá na frente, o comercial também não consegue ter essa visibilidade, né? Então, por exemplo, se, por exemplo, no final a gente conseguiu fechar por um preço menor, é lógico que não é um prejuízo, mas fica um histórico aí também para as próximas obras, para o comercial fechar com preço unitário menor, ou no estouro, o comercial ter essa visibilidade que aquele preço do metro quadrado, por exemplo, desse drywall, não é mais de 100, é de 120, né? Então, a gente consegue também ter lições aprendidas em cima desses estouros que podem ter, ou por conta de um orçamento ali vendido no comercial, ou, enfim, do adicional que a gente poderia ter vendido, quer dizer, um adicional que foi gerado, mas que poderia ter sido elaborado melhor também, né? Então, enfim, existem diversas razões aí para que enfim, diversas análises, né, para esse prejuízo e para esse estouro, tá? Então, isso aqui é a planilha que a gente vai, então, apresentar às segundas-feiras, né, nas nossas reuniões gerenciais, junto com a equipe de operações, com todas as áreas, né, para que a gente possa também levantar todas essas análises de tratativa de reversão, tá? E também até surgiu aí até uma dúvida, vamos dizer assim, mas toda segunda-feira que a gente vai verificar isso, e se a gente precisar
de algo ali na urgência, né? E até foi um ponto que o Max levantou, de que se está tendo um estouro, não é de uma semana para outra que, teoricamente, a gente deveria detectar esse estouro, esse prejuízo, né? Justamente até como foi levantado aí o painel de resultado. Se a gente olhar os saldos a contratar, então, se a gente tem essa análise minuciosa do saldo que a gente tem a contratar comparado ao custo do nível, custo por nível, né? A gente já consegue verificar que aquela linha ou aquele serviço já vai estourar. Então, a gente consegue antecipar essa análise e tratativa de reversão, né? Claro que pode ter sessões aí, mas a ideia é que a gente consiga, então, se vai ter um estouro, já conseguir analisar no custo por nível, no painel de resultados e trazer isso na reunião de segunda-feira, tá? Bom, acho que é isso daí. Boa, beleza. Pessoal, dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Fala, Max. Só uma colocação, Silas, aí. Isso é importante, time, que agora a gente tem conseguido, vocês têm percebido aí, pessoal do time Light, pessoal do time CN, pessoal agora do time Smart, a gente melhorou muito através da implementação dos processos e até o refinamento dos processos na qualidade das nossas entregas, entendeu? Então, os suprimentos têm conseguido entregar uma análise de custo e uma contratação melhor, o comercial tem conseguido entregar um projeto melhor orçado, um projeto já contratável, e a obra tem conseguido mobilizar com antecedência, conseguido estudar melhor os projetos e conseguido acompanhar melhor o desenvolvimento. É transformador. Se vocês ainda estão nos projetos antigos, acreditem, há esperança. Quem está nos projetos novos já está feliz, já está seguindo ali no novo modelo. Então, estouro de custo vai ser um nível de exceção, não é um nível de rotina. Então, se vai ser um nível de exceção, a gente vai estar tratando toda semana, no formulário padrão. Perfeito? Então, a ideia por trás disso é que já houve um trabalho disseminado e que os projetos novos estão recebendo um nível de maturidade de projeto, nível de maturidade de orçamento, que permite a gente tratar isso num fórum específico. Legal? Legal, muito bem colocado. Pessoal, mais alguém quer tirar alguma dúvida, alguma coisa, fazer algum comentário aí? Embora. Também tô com vergonha também, cara. Pode falar. Vai um de cada vez aí, senão ele se confunde ali, velho. Só os suprimentos que não pode perguntar, hein, mano? Senão me derruba. Ó, o Galvão tá aí. Galvão, alguma dúvida aí? Galvão tá no respirador ou já saiu? Tava tomando bombinha de ar? Eita! Respirando por aparelhos. Eu também, eu vim para casa porque eu estava espirrando no escritório, cara, assim. Agora, falando, brincadeiras à parte, falei com o Thiago aí, a gente deu mole. Mas nunca é tarde para começar a fazer certo. Vamos lançar uma campanha de vacinação aí. Realmente tem vacina para essa nova variante aí, que é uma gripe comum, e muito melhor tomar uma vacina do que a gente ter que se afastar. Eu tenho uma pergunta, não sei se é mais genérica ou não, se eu puder. A planilha de estouro que vai ser apresentada aí nessa reunião semanal aí da gerência, independente da ordem do estouro, não é nem a ordem, talvez depende do grupo do estouro, se foi um erro ali de cálculo no orçamento, ou se foi um erro de obra, ou que foram na própria cotação de suprimentos ali no fechamento do material, vai ser apresentado pela obra isso, ou vai ser tratado pela área que cabe o estouro? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O pessoal lá de suprimentos vai cotar o material civil que precisa ser entregue na obra, e o preço que está do material ele está maior do que está na planilha do saving.
Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai levar na reunião semanal de segunda ou isso vai ser tratado de uma outra forma, já que é um insumo básico? Só para poder entender aqui. Se for questão do material, será analisado pelos suprimentos, né? Fala, Max. Isso. É isso mesmo, Danilo, e que o Silas colocou. O que é o ponto aqui? A gestão do custo, ela é feita de, assim, aqui na GPE a gente é uma empresa que tem que ser orientada a custo. E o custo, ele não é responsabilidade apenas da obra, ele é responsabilidade da obra, dos suprimentos e da onde ele surgiu, do comercial. É claro que depois que há a transição ali e há o saving e a obra ele é contratável, o custo é responsabilidade, suprimentos e obra. O que é o ponto que nesse aspecto é importante? O processo de levar o estouro, eu acho que ele é decorrente da identificação dele. Quem que identificou? Se o suprimentos identificou já na contratação, desejável que a gente já veja isso na época do saving. Mas se por acaso passou, o próprio suprimentos, através do Elias, já pode trazer lá os itens, porque o item custava 10, agora custa 12, porque o dólar subiu, porque o dólar, enfim, subiu, e a gente pega e faz a aprovação. De modo que, assim, aquilo que os suprimentos levar, eu entendo que vai ser algo até um pouco mais geral, porque vai ser difícil pensar, como as nossas obras são em São Paulo, que uma variação de um item, ela seja, porque os suprimentos cuida do custo, né? Ela seja só de uma obra. E aquilo que a obra trouxer vai ser relativo àquela obra. Então, eu não sei se eu consegui te responder, mas assim, quem que eu acho que são os dois atores para trazer a aprovação de estouro de custo? Suprimentos e obra. Em quais momentos? Os suprimentos no momento da contratação, principalmente naquilo porque o custo do material subiu. Obra, também no momento da contratação, quando é algo específico relativo ao escopo, porque aí precisa envolver o comercial, relativo a um fornecedor que declinou, relativo a alguma questão específica, ou durante a obra relativo a retrabalho e ou algum extra, entendeu? Então, eu acho que são as duas áreas que vão trazer essa análise de estouro de obra, os suprimentos e a obra. A obra normalmente vai trazer vinculado à realidade dela, os suprimentos vai trazer normalmente vinculado a uma realidade mais geral. Isso sempre às segundas-feiras. Desejável. Claro que, assim, mais uma vez, não é para a gente estar recebendo nada que está morrendo do dia para a noite. Por que é as segundas? Porque é o momento que a gente vai poder olhar a 5 mãos, literalmente, se não tem alternativa. Se não tem alternativa comercial, da gente aprovar um custo com o cliente. Se não tem alternativa nos suprimentos, da gente fechar num pacote, ou o cara faturar sua mão de obra, seu material. Se não tem alternativa de obra, perfeito? Isso é importante. E esse ponto, gente, eu fico vendo assim, várias vezes o cliente pede, mas na hora dele pagar um item, ele não paga e deixa esse problema conosco. Então, assim, a gente precisa, de fato, gerar essa rotina nossa de sermos uma empresa com foco em custo. Porque o preço de venda, na melhor das hipóteses, a gente consegue acompanhar o mercado. E isso é o nosso negócio. Ou aí em Goiânia, Dário, se você quiser vender apartamento aí a 8 mil, vende? Vende de jeito nenhum, sofrendo do jeito que está. O mercado é soberano em relação a preço de venda. Então, preço é preço. Preço é preço. Então, assim, se tiver R$1 milhão aí em Goiânia, dá para subir R$1 milhão aí no preço dividido aí? Difícil, hein? Não sobe. Entendeu? Então, como o preço é dado pelo mercado, não sei se tem alguém do comercial aqui, se o Thiago está aqui. A Elisa está por aqui? A Elisa está do meu lado aqui resolvendo o Light. Bom, o Light. Elisa, quando foi para fechar o Light, foi a gente que definiu o preço ou o cliente que disse o quanto que ele podia pagar?
Ela não tá escutando não, Max, é que ela tá vendo light aqui, um negócio dos equipamentos lá. Mas para quem não sabe, o cliente falou, eu tenho uns 5 milhões, a gente chorando muito, ele topou pagar 50 mil a mais, ou seja, pagou 1% a mais. Então, preço é preço. Gabi tá aqui e falou que é isso mesmo. É, exatamente, assim, e é esse Gabi, preço... Ô, Gabi, como é que é lá no Campo Limpo? Se a GPE quiser fechar, quanto que tá o preço hoje, quanto que tem que chegar? A gente tá em 6.763.000 e ele quer 6 milhões. A E gente tem abaixou conversa? 200 mil, no orçamento falta 400 e pouquinho. E tem conversa? Mandar 6 milhões e 100 mil, tem conversa? A gente perde a concorrência, né? Não sei se tem alguém aí que mandou preço agora de Suzano. Brian, não sei se está aqui. Mas é isso, time. Então, o custo é dado. O custo é dado, não. O preço de venda é dado. O preço de venda é aquele e a nossa empresa é uma empresa orientada a custo. Como que a gente vai conseguir produzir por menos? Ganha o jogo aquele que conseguir executar por menos. Que ele consegue pegar mais obra, fidelizar o cliente e extrair mais resultado. E para a gente ser uma empresa focada em custo, a gente tem que ser uma empresa focada no controle do custo. E o controle do custo é uma missão de todos. Enquanto não há obra, muito do comercial lidera o processo, com apoio ali dos suprimentos da própria obra, que frequentemente participam da revisão do orçamento. Depois que começa a obra, conjuntamente, suprimentos junto com a obra, e é uma missão de todos. O Brian entrou aqui. Ô, Brian, tudo bem? Tem meu nome? Ouviu. Suzano, quanto que estava o nosso valor e quanto que o cliente falou que o valor tinha que ser? Desculpa, Max, eu fiquei sem som agora, eu estou te ouvindo totalmente. Suzano, quanto que a gente estava de valor e quanto que o cliente abriu que tinha que ser? A gente estava em 6.500 com o gerador, e aí uma conversa falou, retirando o gerador, 6.200. E o cliente tinha aberto que o menor valor era 5.900. Se mandasse 5.950.000, tá fora do jogo ou tá dentro do jogo? Tá fora. É isso, time. Não sei se aqui vocês conseguiram perceber que a gente, seja em Goiânia, seja no Campo Limpo, seja em Suzano, ou seja no Light, não define o preço de venda. A gente consegue definir, através de relacionamento, o direito ao last call. Fala, Brian. Não, eu concordo. Esse é o único cuidado que a gente tomou, Thiago, antes de não acreditar cegamente, até na experiência de obra anterior, que a gente foi cegamente target para cliente, exemplo dado, exemplo campo, e a gente teve resultados ruins. Então, às vezes, o cliente ele também joga fazendo leilão com preço. Então, a gente ficou com um pouco de medo, depois com um pouco mais de estudo, a gente conseguiu chegar com um pouquinho de segurança. Porque, às vezes, um erro nosso aí, né, é um prejuízo muito grave para ele. Isso aí é fundamental, Brian, até quando a gente fala lá da questão da gente gerar orçamento base e custo, porque assim, é função nossa ter segurança do custo. Por exemplo, se a obra custa 6 milhões, o cliente fala, cara, meu target é 5,5, tem duas opções. Eventualmente a gente faz engenharia para trocar algumas coisas da especificação dele, trazer esse custo para 5,5, mas igual já aconteceu também da gente fazer o nosso esforço máximo e eventualmente falar para o cliente, não cheguei. Igual aconteceu no Internacional, se não me engano. E o cara, e o cliente, e o fornecedor que fechou, está gerando problema porque está sem custo para fazer a obra. Então acontece, isso é um amadurecimento gigantesco nosso também, que vem da consistência técnica no levantamento e no custo. A gente tem que ter essa segurança para a gente também saber a hora de falar não para o cliente. Cliente, não, meu limite é aqui. Então, desse limite, não consigo ultrapassar, gostaria de te atender. Além disso, um contrato vai ficar não saudável. Então, que é o que aconteceu já com alguns clientes. Para o Suzano, nível de projeto muito baixo, somente anteprojeto de arquitetura. BDI já estava em 12%. Eu acho que a gente até ficou bem com os 6.200. Mas ele falou, cara, tem um cara aqui com 5.900, a gente com nível de incerteza BDI baixo, a gente pensou um pouco, mas depois o Thiago e eu aprofundamos mesmo depois daquele envio. Fizemos aí pegamos o principal item de custo da curva ABC, o item A, ligamos para a instaladora, cara, você fecha só com um pacote fechado, o cara baixou 200, 300 mil lá.
E viabilizou. Mesmo olhando proposta técnica, olhando exclusão, olhando tudo, pedindo para ele colocar, e etc. Ele viabilizou mais por causa da ajuda do fornecedor na cartada final. Não foi nem porque a gente começou a excluir as coisas lá dentro. Legal. Esse é para exemplificar que a gente tem que ser uma empresa orientada a custo, time. Orientada a custo. Dado o target do valor, a gente posicionando... O preço de venda, a gente escolhe no posicionamento que a gente está. Se o apartamento é alto padrão, é um preço de venda, mas aí você compete com aquele nível. Se a gente faz obra para shopping center, você já deve ter percebido, é um preço de venda diferente de obra para varejo. Varejo normalmente é mais apertado. Perfeito? Então, o que define o preço de venda é o segmento. Isso é decorrente porque o segmento não tem um líder. Tá? Se tivesse um monopólio, aí a empresa define o preço de venda. Então, isso é comum. Legal, senhores? Legal, legal. Excelente. Acho que é isso, né, Elias? Mais alguma coisa a complementar aí? Não, cara, da minha parte não, da nossa parte aqui não, tá tranquilo, bastante gente aí, eu acho que a ideia aqui é a gente trazer esses fóruns aí para a gente tirar as dúvidas, saber como faz e a gente pensar numa GPE melhor, mais processual e mais rentável possível, que só isso vai nos trazer a direção de um caminho de sucesso de volta aí, que a gente está chegando nele de novo. Acho que é isso daí, a gente está à disposição. Excelente. Nos vemos semana que vem na próxima agenda aí. Boa. Boa. Beleza, pessoal. Obrigado aí, viu? Obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.